eficazmente ajuda para o adulto. O primeiro comportamento de pedido de ajuda da criança, que acontece entre os 14 e 18, 19 meses, geralmente, é a criança aprender a entregar um objeto para um adulto, para que o adulto possa ajudá-lo. Por exemplo, se eu tenho um pote fechado e a criança quer ver o que tem dentro, muitas vezes ela vem e dá o objeto na minha mão para que eu possa ajudá-la a abrir. Para que nós possamos ensinar as crianças com autismo a entregar os objetos para obter ajuda, é preciso muitas vezes manipular um pouco a situação para que a gente possa criar uma demanda por parte da criança. Essa manipulação pode passar pelo uso de objetos que requeram necessariamente a participação do adulto para funcionar, como bolha de sabão, como balões de encher com a boca, como algum brinquedo de girar, como por exemplo um peão que a criança não consiga girar sozinha. Esses materiais favorecem a demanda da criança entregando o objeto para obter ajuda. Então eu posso, por exemplo, encher o balão e soltar para que ele saia voando, a criança pega o balão novamente e aí eu falo para ela me dar, para que ela possa dar para mim e eu soprar novamente. Então essa é uma forma que ela tem de aprender a pedir ajuda. Outra forma que nós podemos utilizar é justamente colocar algum objeto favorito dentro de um pote de plástico, dentro de um recipiente de plástico transparente e fechar esse pote. É claro que eu tenho sempre que arrumar um pote que a criança não consiga abrir sozinha, porque vendo através do pote, ela vai identificar alguma coisa que ela quer muito e vai facilitar o processo dela entregar o objeto para que nós possamos abrir e entregar o seu conteúdo. Então eu posso simplesmente colocar o pote e auxiliar a criança múltiplas vezes a fazer demanda, colocando objetos diferentes e fechando para que ela possa pedir ajuda. É claro que eu não vou tomar o objeto da mão da criança, colocar no pote e fechar. Isso vai criar uma crise e uma situação muito mais desconfortável, que acaba sendo muito aversiva socialmente. Então o ideal é que eu possa, quando a criança não está olhando, pegar alguma coisa que ela gosta, colocar dentro do pote, fechar e colocar no alcance da criança. Muitas vezes a criança não vai ter a tendência natural de entregar o objeto e vai tentar abrir, vai ficar frustrada de não conseguir abrir. Essa é a hora da gente ensinar ela a pedir ajuda. Então eu posso simplesmente fazer o gesto do dar e falar para ela, ajuda? Deixar bem claro que se ela me entregar eu vou ajudar. Então primeiro suporte verbal com a mão estendida para deixar claro que eu estou oferecendo ajuda. Ajuda? Se ainda assim ela não fizer, suporte gestual. Ajuda? E se ainda assim ela não fizer, eu dou o suporte físico. Ajudo ela a colocar o pote na minha mão, abro rapidamente o pote e devolvo para a criança. No caso do balão, é a mesma coisa. Eu posso pegar o balão, soprar o balão e para que o balão possa sair voando. A criança, por volta dos 3 anos até os 4 anos, muitas vezes não consegue ainda soprar o balão sozinha. Então, para que ela possa começar novamente a brincadeira, ela vai ter que me dar o balão. Então ela começa a tentar soprar, não dá conta, e aí eu posso novamente oferecer ajuda. Ajuda? Você quer ajuda? E aí pego a mãozinha dela e ajudo ela a trazer para minha mão novamente. E quando ela colocar na minha mão, sopro novamente, aciono o balão para começar novamente a brincadeira. O mesmo eu posso fazer com língua de sogra, posso fazer o mesmo com peão, e eu posso sempre mostrar para a criança que quando ela me entrega, eu ofereço a ajuda que ela precisa. Uma outra forma de conseguir ensinar a criança a pedir ajuda é quando ela estiver tentando subir ou escalar um móvel para obter alguma coisa que ela tem o direito de obter, eu posso ir do lado da criança e perguntar para ela, você quer ajuda? Se ainda assim ela não falar ou não tentar esticar o braço ou fazer algum gesto para obter ajuda, eu posso esticar as mãos na direção da criança fazendo um gesto. Ajuda! E se ainda assim ela não conseguir pedir, eu levanto os bracinhos dela, fazendo um gesto de pedir ajuda, pego ela, levanto e ajudo ela a conseguir aquilo que ela está tentando obter. Então, mais uma vez, suporte verbal, ajuda. Gestual, ajuda. E o físico, levantando as mãozinhas dela para que ela faça o gesto de pedir ajuda e eu pegue ela pelo braço para ajudar a alcançar aquilo que ela não consegue alcançar sozinha. Sempre lembrando que eu não posso dar algo que a criança não pode ter acesso, que seja perigoso ou que eu não queira que ela tenha acesso agora, simplesmente porque eu estou ensinando ela a pedir ajuda. Se eu não posso dar chocolate antes do almoço, porque essa é a regra da casa, eu não vou dar chocolate antes do almoço
só porque eu estou ensinando ela a pedir ajuda. Se eu não posso dar para ela, por exemplo, um tablet ou algum equipamento eletrônico, eu não vou dar esse equipamento só porque estou ensinando ela a pedir ajuda. Então, o que pode, pode. O que não pode, não pode. Não precisa ficar quebrando as regras o tempo todo, porque senão a gente, na empolgação de ensinar ela a pedir ajuda, acaba criando flexibilizações muito grandes e depois é muito difícil reestabelecer essas regras. Sempre lembrando que as crianças do espectro do autismo muitas vezes têm uma rigidez um pouco maior em relação às regras. E quando a gente começa a dar muitas exceções para que a gente possa ensinar um novo comportamento, ela acaba tendo dificuldade a voltar às regras normais da casa. Por exemplo, teve uma criança com quem eu estava trabalhando que estava aprendendo a pedir para abrir a porta. E a equipe que trabalhava com ela antes havia ensinado a família que, como ele estava pedindo adequadamente e estava aprendendo a pedir para abrir, toda vez que ele apontasse para a porta, a gente tinha que abrir a porta como forma de reforçar o comportamento da criança. O problema disso é que nós criamos uma dificuldade insustentável para a família, porque a criança agora pedia para sair 30 vezes por dia. E todas as vezes que ele pedia, a família tinha que ir lá e abrir a porta para reforçar o comportamento de demanda da criança. Ele já havia adquirido o comportamento de demanda e ainda assim a família continuava reforçando, criando uma dinâmica muito difícil na casa, porque tinha sempre que ter alguém disponível para passear com ele quando ele quisesse. Então lembrando que não é porque eu estou ensinando a criança a pedir e a solicitar ajuda que vou quebrar todas as regras da casa, porque isso pode criar dinâmicas ainda muito mais complicadas do que o simples fato da criança ainda não ter aprendido a pedir ajuda. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você acha que ele pode ser útil para outros pais e profissionais que trabalham com crianças com autismo, não se esqueça de compartilhar. Não se esqueça também de se inscrever no canal e de clicar no sininho para receber as notificações à medida que os vídeos forem saindo. Deixe o seu comentário e o seu joinha. Muito obrigado pela sua participação e até breve.